Hoje, vamos ver que a essência do Evangelho Eterno no Novo Testamento é a aliança eterna do Antigo Testamento e vice-versa. E a forma mais segura de permanecer no caminho da salvação que esse Evangelho Eterno nos proporciona é obedecendo os mandamentos dessa aliança eterna. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Aliança Eterna. O verso em destaque a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 17, no verso 7, que fala assim, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e sua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Muitos, erroneamente, acham que antes de Cristo a salvação era pelo cumprimento da lei de Deus, e depois de Cristo a salvação passou a ser pela graça. Daí inventaram essa disputa entre lei e graça. Porém, a Bíblia sempre, eu repito, sempre enfatizou a salvação pela graça. O papel da lei nunca foi salvar, e sim mostrar o que um filho de Deus deve ou não fazer. O que nos põe no caminho da salvação, no Antigo e no Novo Testamento, sempre foi a fé no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão, que está no Antigo Testamento, para explicar isso para a gente. Ele primeiro creu em Deus com sua fé e só depois ele procurou manter sua parte na aliança obedecendo a Deus, como vimos em Gênesis 22, no Monte Moriá. Veja, primeiro ele creu, depois ele obedeceu. Ele não obedeceu primeiro para ser salvo, ele creu primeiro. A obediência à lei de Deus é uma resposta natural daquele que vive a salvação de Deus, daquele que vive o Evangelho Eterno. Você consegue ver uma lógica nisso? Em Abacuque 2, no verso 4, diz: o justo viverá pela fé, ok? E em Levítico 18, no verso 5, fala assim, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que cumprir, viverá por eles. Você consegue ver a relação entre ter uma fé salvífica e obedecer a Deus? Será que dá para você ter essa fé que salva e desobedecer a Deus? Claro que não. Andar nos caminhos de Deus e obedecer aos mandamentos de Deus é completamente compatível. Uma coisa não anula a outra, e sim confirma. Amém? Não foi por obedecer à lei de Deus que o antigo Israel foi liberto do Egito, mas pelo amor e graça de Deus, e sua palavra eterna também. Pois ele tinha prometido a Abraão que seus descendentes possuiriam a terra de Canaã. Esse é mais um exemplo da graça salvadora de Deus atuando no Antigo Testamento. Só depois do povo já liberto foi que Deus os convidou para obedecer a sua santa lei. Eu digo convidou a obedecer a lei porque Deus não obriga nada a ninguém. Tem que ser por amor. É claro que aqueles que escolhem não andar nos caminhos desse Deus da vida, logicamente escolhem a morte, que foi o que aconteceu com os rebeldes que ficaram no deserto. Mesmo participando da miraculosa fuga do Egito, porque não permaneceram nos caminhos santos, eles escolheram não obedecer a Deus. Você viu aqui de novo a relação entre lei e graça, como elas andam junto e não uma contra a outra? Certo. Então, depois que Deus, por sua graça, libertou seu povo do Egito, ele apresentou a lei de sua santa e eterna aliança a seu povo, para que ele permanecesse no caminho da vida. A lei de Deus, tanto naquele contexto como nos dias de hoje, serve para seus filhos se protegerem da idolatria, que é adorar qualquer outra coisa que não seja o Deus da vida. Essa idolatria resulta em rebeldia e, consequentemente, resulta em morte. Porque, como eu falei antes, se afastar da fonte da vida é escolher a morte. E ou você adora Deus ou adora o diabo. Não tem como ficar em cima do muro. Toda vez que você prioriza as coisas profanas, automaticamente você despreza as coisas santas. E para enfatizar o quanto a lei de Deus era importante, Moisés repete elas em seu discurso de despedida antes do povo entrar na terra de Canaã. Essa mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje, como um paralelo do que aconteceu antes, com
povo de Deus, antes do povo de Deus no deserto tomar posse da terra prometida. Em Apocalipse 14:6, nas últimas mensagens de Deus à humanidade, as 3 mensagens angélicas, Deus convida mais uma vez o povo a obedecê-lo e encontrarem o caminho da vida. Quando a Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Em Deuteronômio 5, no verso 1 ao 21, Moisés traz essa mesma mensagem de advertência e de Apocalipse 14:6 aos que estavam vivos, aos que tinham sobrevivido aos 40 anos de castigo pelo deserto. Ele disse mais ou menos, resumindo, ele disse assim, vocês são de Deus, então cumpram sua parte na aliança que fizeram com ele. Você aí está vivo? Então Apocalipse 14:6 é para você também. Naquele tempo, no tempo que Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, o mundo estava quase todo dominado pelo paganismo. Quase todo o povoado adorava um demônio que fingia ser uma divindade. E essas pessoas, a grande maioria iludida, faziam coisas absurdas, como sacrificar até seus próprios filhos em nome desses falsos deuses, disseminando inconscientemente o governo do inimigo, literalmente espalhando a doutrina do mal, espalhando a morte. Daí Deus formou seu povo particular para lutar contra esse mal. Como? Eliminando esses povos pagãos? Também, né? Como vimos no vídeo passado. Mas a ideia de Deus era influenciar positivamente aqueles que estavam acorrentados no paganismo a se libertarem desse engano e viverem no real caminho da vida, que é viver sob o governo de Deus. Vemos aqui outro paralelo, pois acontece a mesma coisa em nosso século. Somos chamados a pertencer ao povo de Deus e levar a salvação aos que estão acorrentados pelos enganos de Satanás. Por quê? Porque somos melhor que os outros? Não. Mas porque, por sua graça, fomos salvos e obedecemos ao Deus da vida. O que separa os filhos de Deus dos outros povos é que os filhos de Deus guardam os seus mandamentos. E quando agem assim, glorificam a Deus. Consequentemente, pregam o evangelho com seus atos. Como aconteceu no caso de Raabe, uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade pagã. Só de ouvir falar dos milagres que Deus fez ao povo de Israel, se converteu e se tornou uma filha de Deus, enquanto todos os outros jericoanos, eles morreram por escolherem praticar o paganismo. Hoje acontece a mesma coisa. Muitas pessoas se convertem ao caminho de Deus porque ouviram falar ou presenciaram milagres na vida dos filhos de Deus através de seus bons testemunhos. Falar do amor de Deus é importante sim, mas viver esse amor é fundamental. Sem os seus atos, sua palavra não vale nada. Por isso devemos renovar, confirmar e permanecer em nossa aliança com Deus todos os dias. Isso deve ser a nossa oração matinal. A primeira coisa que a gente deve fazer quando acordar, pois não há muita diferença daquele tempo para esse. Ainda somos chamados a levar luz a um mundo que está em trevas, e essa guerra só vai terminar quando Jesus voltar. Até lá, devemos pertencer à família de Deus, pois os que renovam todos os dias a aliança com Ele é que são chamados de seus filhos. Você quer ser um filho de Deus e andar nos caminhos da vida? Então renove essa aliança com Deus e viva o Evangelho. Amém? Irmãos, mais uma vez esse foi o vídeo de hoje. E eu digo a você que se você discorda ou concordou ou quer falar algum comentário, alguma ideia, escreva aí nos comentários que depois eu leio, vejo e depois a gente troca uma ideia. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.